No meu vídeo anterior, construí um lançador que usava eletroímãs para para acelerar aviões de papel até cerca de 26 milhas por hora, o que é bastante rápido para um avião de papel. Mas quero torná-lo mais rápido. Com um lançador puramente mecânico como o meu Trabuco, posso simplesmente aumentar o tamanho do contrapeso, ou com o meu Trabuco de volante, posso simplesmente girá-lo mais rápido. Mas aumentar a velocidade deste lançador não é tão simples. Uma sugestão óbvia seria simplesmente aumentar a potência de entrada. Mas há um problema. A potência elétrica é calculada multiplicando-se a tensão pela corrente, então aumentar qualquer um desses valores aumentará a potência de saída. No entanto, a comutação de ligar e desligar das bobinas é cronometrada com precisão usando vários componentes eletrônicos, todos os quais possuem um limite de tensão e corrente, no qual o lançador está operando atualmente. Parecia haver alguma confusão nos comentários do meu último vídeo de que eu havia construído um destes, que funciona ao colocar em curto um projétil metálico entre dois trilhos de alta potência, criando um campo magnético muito forte e lançando o projétil. Então, desde que o projétil ou os trilhos não derretam, a potência pode ser aumentada para velocidades de lançamento mais altas. Mas com o meu lançador, preciso adotar uma abordagem diferente. Entre cada bobina há um sensor de efeito Hall magnético que detecta quando o trenó magnético passa por ele, o que é então usado para cronometrar a ativação das bobinas. No entanto, também podemos usar esses dados do sensor para medir a velocidade do trenó, cronometrando quanto tempo leva para viajar entre cada bobina. E como estão todos igualmente espaçados, podemos dividir a distância pelo tempo para obter uma medição de velocidade em 20 intervalos ao longo do trilho, o que também nos permite plotar um gráfico de velocidade versus distância. Cada ponto no gráfico representa uma bobina no lançador. E você pode ver que a velocidade ganha pelas primeiras bobinas é enorme e começa a se estabilizar à medida que o trenó fica mais rápido. Agora, eu tinha uma teoria sobre por que isso estava acontecendo, mas ao editar este vídeo, agora acho que estava errado. Em resumo, a RPM de um motor elétrico de corrente contínua é limitada pela sua tensão de entrada, e como o meu lançador é essencialmente um motor linear, pensei que a mesma coisa estava ocorrendo. A teoria é que os ímãs passando por uma bobina gerarão uma corrente na bobina, e uma vez que essa corrente gerada seja igual à corrente de entrada, o projétil não acelerará mais. A única maneira de fazê-lo ir mais rápido é aumentar a tensão de entrada ou diminuir a tensão gerada pelos ímãs, passando pelas bobinas. O que só pode ser feito reduzindo o número de voltas de fio por bobina. E como não posso aumentar a tensão de entrada, decidi substituir todas as bobinas. Começando com as 80 voltas de fio originais no primeiro conjunto de bobinas e reduzindo para 30 voltas de fio no último par de bobinas. Então este é o primeiro teste das novas bobinas rebobinadas, como você pode ver. Os supercapacitores estão conectados. Deixei o computador pronto para fazer o registro de dados. Então, vou pressionar o botão de lançamento e esperar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Isso pareceu bem rápido, o registro de dados diz 15,79 metros por segundo. Isso é o quê? Mais de 30% de aumento na velocidade? Nada mal. Então, se substituir todas as bobinas, resultou em um aumento de 35% na velocidade. Porque agora acho que minha teoria original estava errada. Bem, se abrirmos uma planilha do Excel, podemos criar uma coluna para a distância, que é a distância que o projétil percorre ao longo do trilho. Também podemos criar uma coluna para aceleração e podemos criar uma coluna para velocidade. Na distância, vou colocar 0 e depois vou fazer em metros, porque sei que cada uma das bobinas está espaçada por 4,2 centímetros. Então, se arrastarmos isso até lá embaixo, isso deve cobrir todas as 20 bobinas. Para a aceleração, sei que a aceleração é aproximadamente 90 metros por segundo ao quadrado, então posso digitar isso ali. E então, para a velocidade, precisamos usar uma equação que, se você estudou física ou mecânica matemática antes, provavelmente já ouviu falar das equações de Suvat. Elas são essencialmente um conjunto de equações que descrevem o movimento de um objeto. Para este caso, queremos calcular a velocidade usando a distância e a aceleração. Então,
vamos usar a equação V ao quadrado é igual a U ao quadrado mais 2 vezes S. Então, se eu inserir isso nesta caixa, resolvendo para a velocidade, colocamos a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado, mais 2 multiplicado pela aceleração, multiplicado pela distância entre as bobinas, porque queremos calcular isso para cada instância ao longo do trilho. E posso arrastar isso para baixo e obtemos uma velocidade final de 12,29 metros por segundo. Agora, o que é interessante é que, se plotarmos esses valores como um gráfico, com a velocidade no eixo Y e a distância no eixo X, obtemos um gráfico de aparência muito familiar. Na verdade, parece um pouco familiar demais. Então, vamos copiar e colar os dados reais de velocidade e colá-los nesta coluna. Velocidade real. Agora, se importarmos isso para o gráfico, espere só. Parece bom demais para ser verdade. Temos a linha azul, que é a velocidade simulada usando aquela equação de Suvat. E então temos a linha laranja, que é a velocidade real, que foi medida pelos sensores magnéticos no lançador, e elas se alinham quase perfeitamente. E isso faz sentido para as bobinas anteriores, pois todas têm o mesmo número de enrolamentos, então produzem as mesmas forças magnéticas, e portanto a aceleração é constante. Mas, para ser totalmente honesto, acho que tive sorte de as novas bobinas serem mais rápidas. Isso ocorre porque reduzir o número de voltas de fio geralmente reduziria a força do eletroímã. Mas, felizmente, reduzir o número de enrolamentos também reduz a resistência da bobina, permitindo que mais corrente flua, o que produz um campo magnético mais forte. Não só isso, mas após alguma pesquisa, descobri que reduzir o comprimento da bobina também resulta em um campo magnético mais forte. E se eu calcular a intensidade relativa do campo magnético de cada bobina individual com base em seu comprimento, posso multiplicar isso pela aceleração conhecida das bobinas anteriores, resultando em outro gráfico de aparência muito familiar. Para referência, aqui estão os dados reais coletados das novas bobinas. Mas há um efeito colateral dessas bobinas de menor resistência, e é a carga de corrente que elas impõem à fonte de energia. Neste caso, estou usando supercapacitores que são projetados para lidar com altas taxas de descarga, e eu realmente uso esses mesmos supercapacitores na minha bicicleta elétrica de 4 kW. Então, eles devem lidar com um pequeno lançador de aviões de papel com facilidade. Felizmente, posso registrar a tensão de entrada no lançador usando a placa de controle principal. E durante o lançamento, podemos ver o quanto a tensão dos supercapacitores cai sob carga. Aqui, você pode ver que eles estão inicialmente carregados a 16,5 volts e caem imediatamente para cerca de 13 volts, quando as primeiras bobinas ligam, e há um pico muito claro na tensão entre cada bobina ligando e desligando. O que achei bastante interessante, pois cada pico fica cada vez mais próximo à medida que o trenó fica mais rápido. Mas o que esses dados mostram em termos de desempenho? Bem, a potência é igual à tensão ao quadrado, dividida pela resistência. E sei que essas primeiras bobinas têm uma resistência de 0,16 ohms. Então, se a tensão permanecesse em 16,5 volts, deveríamos estar obtendo 1.700 watts de potência, mas em vez disso, a 13 volts, estamos obtendo apenas pouco mais de 1.000 watts. Então pensei que deveria testar minhas baterias de lítio que uso para a minha bicicleta elétrica. E apenas pelo som, pude perceber que o trenó estava mais rápido. Elas foram carregadas exatamente na mesma tensão que os supercapacitores, mas em média forneceram 20% mais de tensão, o que é uma diferença enorme. E fica até claro neste gráfico que foi mais rápido porque as bobinas finais desligaram mais cedo, significando que o trenó atingiu uma velocidade maior de 16,42 metros por segundo. No final do meu último vídeo, mencionei que quero que as bobinas não apenas puxem os ímãs, mas também os empurrem. O único problema é que a eletrônica necessária para inverter a polaridade das bobinas aumentará massivamente a complexidade do sistema. Então, minha solução barata foi fazer um trenó que tem dois conjuntos de ímãs, onde um é um polo norte que será atraído pela bobina e o outro é um polo sul que será repelido pela bobina, efetivamente dobrando a força para frente sem exigir mais potência das bobinas.
No entanto, ao fazer isso, também dobramos a massa do trenó. Então, mesmo que a força para frente seja aumentada, a aceleração ainda é a mesma e a velocidade final não é mais rápida. Mas, ao projetar este trenó duplo, percebi que os ímãs no trenó original estavam ligeiramente mais altos que o centro das bobinas, o que poderia afetar a intensidade da atração magnética. E também poderia estar puxando o trenó para baixo e potencialmente aumentando o atrito. Então, redesenhei o trenó com os ímãs na altura perfeita e ajustei algumas das dimensões para que não oscilasse tanto no trilho, permitindo que o trenó fosse 1 milímetro mais largo, para que os ímãs possam ficar mais próximos das bobinas, o que acho que deve ajudar, pois motores elétricos sempre têm lacunas realmente pequenas entre os ímãs e as bobinas. Isso resultou em uma velocidade máxima de 18 metros por segundo. Então, depois de trocar todas as bobinas, usar uma fonte de energia melhor e redesenhar o trenó, aumentamos a velocidade de 26 milhas por hora para agora lançar mais de 40, o que é definitivamente rápido demais para um avião de papel. Então projetei um mini planador imprimível em 3D que se conecta um trenó usando estes braços de montagem que só permitem que o trenó se solte com esta direção de rotação. Assim, mesmo que o planador queira decolar antes de chegar ao final do lançador, como os aviões de papel faziam, ele será mantido para baixo até que o trenó se solte. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Seja ele útil para você ou não, espero que você o tenha achado interessante e seria ótimo se você pudesse deixar um joinha aqui embaixo se você realmente o achou interessante. Agradeço a todos os meus apoiadores no patreon.com por tornarem esses projetos possíveis. Não poderia fazer este trabalho sem o apoio de vocês, então muito obrigado. Acho que nos vemos no próximo vídeo. Adeus!